Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o gênero textual, artigo de opinião, mais uma vez, e hoje eu trago duas opiniões, na verdade, sobre o mesmo tema, um tema que tem sido bastante discutido nesses dias. Na verdade, já houve uma resposta em relação a isso, daqui a pouco vocês vão ficar sabendo quais são. E antes disso, vamos lembrar algumas características básicas. O termo opinião é sempre algo pessoal, é algo subjetivo, é algo que a pessoa, que cada um tem, né, de acordo com a leitura de mundo, de acordo com diversos aspectos. Né? E aí no artigo de opinião nós temos sempre uma defesa de um ponto de vista, a defesa de ideias, a defesa de algo que acreditamos ser verdadeiro, certo? Nós estamos aqui na página da Folha de São Paulo, do jornal Folha de São Paulo, e é uma parte paga para quem é assinante, do caderno Opinião, e nós temos aqui esse seguinte tema: em razão da pandemia de Covid-19, o Enem deveria ser adiado já? Sim. Então olha só, eu vou mostrar aqui para vocês dois pontos de vista em relação ao mesmo tema. Qual é o tema? Devido ou em razão à pandemia de Covid-19, o Enem deveria, olha só o verbo aqui, deveria ser adiado? Já. Então aqui nós vamos ver o ponto de vista de quem defende que sim, vamos já ver quem é a pessoa, e nesse outro lado, quem defende que não. Então olha só pessoal, esse aqui é o tema desse artigo de opinião, escrito por Maria Inês Fini. Né? Podem perceber que entre o título, subtítulo, vou já falar sobre ele, o início do texto, nós temos o título, o nome, aliás, a assinatura de quem escreveu o artigo, que é essa pessoa aqui, Maria Inês Fini. Quem é ela? Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. O INEP é a instituição, pessoal, que assegura que faz que é o Enem. Então, olha só, aqui nós temos mais uma vez, como eu disse para vocês, o título, o tema, o ponto de vista já da pessoa logo no tema. Olha só, qual é o título? Sim, essa pessoa acha que, na opinião dela, o Enem deve ser adiado. E aí, olha só, nós temos essa partezinha aqui que nós chamamos de subtítulo. Né? SUB significa embaixo, então o subtítulo tem essa função de já trazer o principal argumento, a principal ideia do articulista. E aí ele vai dizer: numa tentativa de politizar o processo, milhões poderão ser prejudicados. Veja que ela usa o verbo no tempo composto poderão ser e não serão. Né? Milhões de estudantes, milhões de pessoas que vão prestar o exame poderão ser prejudicados. Esse é o argumento dela. Né? Vamos ver aqui qual é o subtítulo e quem assina esse outro artigo aqui com opinião contrária. Quem assina esse é Alexandre Lopes. Vamos ver quem é. Esse é Alexandre Lopes. Quem é ele? Presidente atual do INEP, Alexandre Lopes, né? Esse rapaz aqui. Então vamos começar a ver os textos. Começando a visão que sim, a opinião afirmativa que sim, o Enem deveria ser adiado. Então o texto inicia com a introdução dizendo: numa injusta agressão aos jovens brasileiros que mais precisam do apoio das políticas de educação, o Ministério da Educação insiste em manter o calendário do Enem 2020. Todos assistimos, mais perplexos a cada dia, à falta de uma política de educação coordenada com estados e municípios que promova mais equidade nos esforços da nação de busca de mais e melhor aprendizagem aos alunos brasileiros. Aqui nós temos a introdução. É importante lembrar que esse termo que está em destaque aqui é um hiperlink, um hipertexto, e quando a gente clica, né, vai se abrir uma aba sobre esse tema. Olha só, Enem mantém calendário e abre inscrições em meio à pandemia de coronavírus. É um texto do dia 11 de maio, hoje nós estamos em 25 de maio. Por que desse hiperlink? Para comprovar, né, através de um fato, de um artigo aqui, é o que se defende. O texto de Maria Inês Fini continua: o Enem é uma conquista, e são os dados desse exame, que é do Brasil e não do governo,
que se contrapõe à visão e os argumentos apresentados pelo Ministério da Educação. Eu não vou ler o texto todo, né? Aqui ela já traz um contraponto, certo? E aqui, vejam só, nós temos aqui no finalzinho, olha só, inúmeras iniciativas já foram apresentadas ao MEC para adiamento do exame, como por exemplo o CNE, Conselho Nacional de Educação, CONSED, TCUs, projetos na Câmara e na UNE, União Nacional dos Estudantes, entre outros tantos, mas o MEC permanece irredutível e se opõe à alteração do cronograma, criticando os gestores estaduais e municipais pelo que chama de atitude precipitada de fechar as escolas, numa tentativa de politizar o processo. Por todo o cenário de pandemia, o certo seria iniciar logo uma repactuação do calendário do Enem, em uma concertação nacional entre MEC, INEP, Secretaria de Educação e Universidades, pois é certa a alteração do calendário escolar de 2021. As matrículas no terceiro ano do ensino médio regular em 2019 somaram 2,1 milhões, sendo 1,8 milhão nas escolas públicas e das 285 mil nas privadas. Se somarmos aos 2,7 milhões de estudantes da EJA, Educação de Jovens e Adultos, com mais de 18 anos, além das famílias envolvidas, podemos estimar quantos sonhos serão dificultados e quantas vidas o MEC vai prejudicar. Gestores, professores e família, vamos todos ao Sem Aulas, Sem Enem. E aqui é o texto, né, assinado mais uma vez por ela, professora Maria Inês Fini. Lembrando que esse ponto de vista inteiro aqui, ela defendendo que sim, que o exame deveria ser adiado. Vamos dar uma olhada no outro. O texto escrito, né, como eu falei para vocês, né, no caso, esse daqui, não, escrito por Alexandre Lopes, e aí ele vai dizer o seguinte, ele acha que não deve ser adiado. A definição das datas de aplicação do Enem nesses tempos de incerteza mantém acesa a esperança para os jovens de que o sonho de ingressar na universidade é possível, porque o exame está assegurado. O INEP e o MEC não estão alheios à situação educacional decorrente da paralisação das aulas presenciais, tendo adotado várias medidas para acompanhar a evolução da conjuntura e minimizar seus efeitos. Veja que aqui ele defende que não deve ser adiado, não é? Mais na frente, ele continua. Iniciando o parágrafo com uma conjunção aditiva, além disso, ele vai trazer uma outra razão. Olha só. Além disso, tanto o INEP quanto o MEC já sinalizaram a possibilidade de alterar as datas de aplicação das provas, à medida que o cenário se demonstrar mais definido, tendo em vista que no momento atual é prematuro dizer ou realizar qualquer adiamento. Ele então aqui defende que não está no tempo ainda adequado de dizer quando que as provas serão realizadas. Indo mais para o final do texto, nós temos aqui. Até em 2000, o INEP apoia o MEC no trabalho para combater as desigualdades históricas da educação básica brasileira, que nos levou à incômoda posição da lanterna na educação na América Latina, dados o PISA, avaliação executada no Brasil pelo INEP. Até 2019, só existia um Enem por ano, realizado com sucesso pelo INEP, mas que gerava grande ansiedade nos participantes, que tinham apenas uma data para realizá-lo. Inovamos ao implementar, já em 2020, o Enem Digital, que será ampliado gradativamente até que em 2026 só haverá a versão digital, a ser realizadas em várias datas, olha aí, ao longo do ano. Além disso, já em 2021 implementaremos o Enem Seriado, utilizando as provas do novo SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, para oferecer mais uma oportunidade de acesso à universidade. Assim, no ano que vem, todos os cerca de 2,9 milhões de alunos da primeira série do ensino médio das escolas públicas e privadas farão o Enem Seriado em suas escolas, em tablets fornecidos pelo INEP, valendo acesso ao tão sonhado ensino superior. Aqui, mais uma vez, o texto dele defendendo que o Enem não deve ser adiado devido à pandemia. Por fim, vamos olhar alguns comentários, né? Se tem algum comentário. Alguém disse, realmente, ainda que um adiantamento venha a ser necessário, não faz sentido simplesmente cancelar todo o calendário imediatamente e deixar a prova para um futuro sem data definida, o que seria ainda mais prejudicial para o calendário de preparação dos estudantes. Aqui é a opinião desse leitor, né? Por último, só para terminar,
Justificar a manutenção do exame com base na importância do mesmo nada mais é que um argumento para justificar a cartilha do Ministério da Educação e do presidente. Tal justificativa ignora as centenas de milhares de estudantes sem aulas há mais de 2 meses. Aqui, interessante ler os comentários, porque as pessoas comentam o tema, o artigo, né, em destaque. Então, esse foi, né, as duas opiniões sobre esse tema. E você acha que o Enem deve ser adiado?